Olá, eu sou Ronaldo Gadelha e você está no Caminhos da Fé. Hoje vamos explorar mais uma doutrina da fé cristã, a inspiração da Palavra de Deus. Será que a Bíblia é apenas um livro antigo, cheio de histórias ultrapassadas e regras de outra época? Ou será que cada palavra nela foi soprada pelo próprio Deus, atravessando gerações, para continuar falando ao nosso coração hoje? Você já refletiu sobre o que realmente significa dizer que a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo? Quando dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus, não estamos falando de inspiração no sentido artístico, como quando um poeta se sente inspirado por uma paisagem. A inspiração bíblica é única e profunda. Paulo expressa isso claramente em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que cada palavra, versículo e ensinamento da Bíblia foi guiado pela mão de Deus. O Espírito Santo atuou sobre os autores humanos, de modo que eles escreveram exatamente o que Deus queria comunicar. É extraordinário perceber que esses autores, Moisés, Davi, Isaías, Paulo e outros, não foram apenas instrumentos mecânicos nas mãos de Deus. Cada um deles manteve seu estilo literário, suas emoções e experiências. Davi escreveu com a paixão e angústia de um pastor e rei. Paulo, com a mente de um teólogo missionário. Ainda assim, o que saiu de suas penas foi a palavra de Deus, perfeita e sem erro, capaz de nos ensinar, corrigir e nos guiar à salvação. A inspiração da Bíblia é um mistério da convergência entre o divino e o humano. Deus escolheu trabalhar por meio de homens falhos para produzir algo perfeito. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1:21, explica que nenhuma profecia jamais teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Isso é fascinante. Deus poderia ter enviado sua mensagem por anjos ou escrito diretamente nas pedras, mas ele utilizou parceiros humanos. Isso nos lembra que Deus valoriza a relação com suas criaturas e trabalha por meio delas para cumprir seus propósitos. Alguns, ao longo da história, caíram nos extremos. Uns pensaram que a Bíblia foi ditada palavra por palavra, como se os autores fossem robôs, sem pensamento próprio. Outros, por outro lado, trataram a Escritura como se fosse apenas uma produção literária humana, sem envolvimento divino. A verdade é que a Bíblia é tão divina quanto humana. A ação do Espírito Santo garantiu que a mensagem fosse infalível, e a participação humana trouxe riqueza de expressão e diversidade cultural e histórica, tornando a Escritura clara e aplicável em qualquer época e lugar. Há um conceito conhecido como inspiração plenária e inspiração verbal, que é muito importante para este tema. Quando falamos em inspiração plenária, estamos afirmando que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é inspirada. Não apenas os ensinamentos morais de Jesus ou os textos proféticos, mas também as genealogias, as leis e os salmos imprecatórios têm valor e propósito divino. Mesmo que algumas passagens pareçam difíceis ou distantes da nossa realidade, elas estão ali por um motivo. Deus não desperdiçou palavras. Por exemplo, genealogias que, à primeira vista, parecem irrelevantes, mostram a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas ao longo das gerações. Além disso, a inspiração é verbal, o que significa que cada palavra foi escolhida cuidadosamente. Não apenas os conceitos ou temas são inspirados, mas cada palavra tem peso. Jesus ilustra isso em Mateus 22, do 31 ao 32, ao enfatizar que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nesse texto, ele chama a atenção para o tempo verbal, é e não foi, mostrando que Deus é vivo e ainda é o Deus daqueles patriarcas, mesmo após sua morte. Por que a inspiração da Bíblia é tão importante para a nossa vida hoje? Porque ela garante que a palavra de Deus tem autoridade absoluta. Isso significa que o que está escrito na Bíblia é verdadeiro, confiável e relevante para todas as épocas. Vivemos em uma época de relativismo, onde as pessoas costumam dizer que a verdade depende do ponto de vista, mas a Escritura nos oferece um alicerce sólido e inabalável. Ela é uma verdade de Deus, imutável e eterna, que transcende culturas, opiniões e modismos. Como Jesus afirmou em João 10:35, a Escritura não pode falhar. Isso nos dá segurança.
Não precisamos estar abalados por teorias passageiras ou pressões culturais. A Bíblia continua sendo nossa bússola em meio às tempestades da vida, apontando sempre para a verdade de Deus. Agora que entendemos que a Bíblia é a palavra viva de Deus, a pergunta que fica é: o que faremos com ela? Saber que a Escritura é inspirada deve nos levar a duas ações importantes. Primeiro, devemos procurar conhecer a palavra. Assim como um viajante não sai em uma jornada sem um mapa, não podemos caminhar na vida cristã sem conhecer a Bíblia. Leia, estude, medite e ore sobre as Escrituras. Deus fala conosco por meio de sua palavra, revelando sua vontade e transformando nossos corações. Segundo, devemos obedecer a palavra. A Bíblia não é apenas para ser lida, mas para ser vivida. Tiago nos lembra que devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Cada ensinamento da Escritura tem o poder de moldar nossas decisões e atitudes, desde a maneira como tratamos o próximo até como enfrentamos nossos desafios pessoais. Além disso, a Bíblia nos aponta para Cristo, o Verbo encarnado. Em cada página, desde o Gênesis até Apocalipse, encontramos o plano de Deus de nos reconciliar com Ele por meio de Jesus. Não se trata apenas de um conhecimento teórico, mas de uma transformação que nos conduz à vida eterna. Agora que você sabe que a Bíblia é inspirada e verdadeira, a decisão está em suas mãos. Você pode ignorar essa verdade ou deixá-la transformar a sua vida. A palavra de Deus é um convite constante para caminhar em direção a Ele. Se você quiser saber mais sobre como a Escritura pode transformar a sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe seu comentário dizendo o que mais te surpreende na inspiração da Bíblia e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima. E lembre-se, a palavra de Deus é viva e eficaz. Permita que ela guie você pelos caminhos da fé. Que Deus nos abençoe.